Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a história de Joabe, o que ela tem a nos ensinar. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, por favor, já se inscreva. 1, 2, 3, já. Já fizeram isso? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. Vamos orar então para começar. Querido Deus amado, que o Santo me tome mais uma vez, que me use como seu mensageiro, que eu possa levar as mensagens das pessoas, que todos possam ter a mente iluminada e o coração aberto, para que possa absorver e aprender a verdade e pôr em prática. E que eu também seja iluminado e possa aprender a verdade e pôr em prática, pois também estou aprendendo junto com todo mundo. Estamos todos no mesmo barco. Que assim seja, meu Deus, que os três mais professores do muito conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, agora agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, Joabe, ele era primo de Davi, era filho de Zeruia, que era meia irmã de Davi. Joabe era um homem altamente ambicioso e que não estava satisfeito em ser apenas um grande guerreiro de Davi. Ele queria mais, ele queria ser um general. Né? Quando Abner decide largar Esbozete e se aliar a Davi, Joabe temeu, ficou com muito medo de não ser o general de Davi e Abner ser o general, ser o comandante do exército. E também foi tomado por raiva e fúria, porque Abner tinha matado seu irmão. Numa batalha que foi os homens de Davi contra os homens de Esbozete, né, que era descendente de Saul, ao qual Abner fez rei em Israel. Né? E aí, então, Joabe, traiçoeiramente, covardia, chama Abner de volta, fingiu que ia mostrar as armas, as coisas que eles tinham, e aí mata covardemente Abner com uma punhalada na barriga. Né? E Davi, nesse momento, amaldiçoou Joabe, falou que não ia faltar leproso, não ia faltar gente com problema na família de Joabe. E aí passou o tempo, e Absalão se revoltou contra Davi, e Absalão convocou Amassa, primo de Joabe, né? Filho de Abigail, irmã de Zeruia, meia irmã de Davi, para ser o seu general. Muito bem. Né? E aí, Amassa liderou o exército, Davi venceu a guerra, porém Davi, Absalão foi morto. Contra a vontade de Davi. Davi tinha ordenado aos seus homens que não matassem Absalão. Davi estava sofrendo a perda de um filho. E Joabe não teve a sensibilidade de perceber isso. Foi lá e ainda chamou a atenção de Davi, né? Porque ele não estava lá com os homens, né? Ele não fez a festa de vitória da guerra, ele não discursou. Ele ficou de luto pela perda do filho. Será que Joabe não sabia o que era perder um filho? Eu acho que não, né? Acho que ele não tinha nem tempo para ter filho, né? Será que ele teve algum? Né? Não sei, a Bíblia não fala. Mas Joabe foi um homem muito frio, mas será que ele não tinha sentimento, né? Vendo o cara sofrer. Por mais que uma pessoa sofra, por mais que uma pessoa seja o que for, é filho, o pai vai sempre estar ali. O pai não vai rejeitar um filho. Olha Deus. Por mais que a humanidade é podre, todos, em algum momento rejeitaram a ele como pai, como rei, se rebelaram, aprontaram, ele disciplinou, claro. Mas ele não abandonou seus filhos. Pelo contrário, ele mandou Jesus Cristo, o Filho unigênito dele, morrer naquela cruz para dar a vida eterna a esses filhos rebeldes dele. Ele amou, né? Jesus nos ensinou na parábola lá do filho pródigo, que o filho saiu, pegou a herança, saiu do mundo e voltou com o rabo das pernas, e o pai o recebeu de braços abertos. Então você acha que um pai iria deixar de lado o filho que morreu porque ele estava se rebelando contra ele? Claro que não. Davi estava de luto, estava sofrendo a perda desses filhos. Mas Joabe não ligou para isso. Fingiu que não era nada e ainda chamou a atenção de Davi para que ele fosse lá discursar. E ele acabou indo, né? O pai falou que se ele não fosse, ele ia perder o comando do exército. Os homens não queriam. Pô, é o filho dele que foi morto. Não interessa que ele se rebelou, é o filho dele. Né? E aí, com tudo isso, né, o povo também exigiu. Então Davi escolheu Amassa, justamente, como novo comandante. E isso deixou Joabe mais puto ainda de tudo.
O cara que estava contra Davi ali, que se rebelou contra junto com Absalão, foi posto como comandante. E aí teve um homem, Jeba, alguma coisa assim, que era o nome dele, que se revoltou contra Davi, falou que não ia mais servir Davi, e se juntou lá e ele tinha ele tinha a ideia de se rebelar mesmo, fazer uma revolta contra Davi, talvez assumir o reino, né, na marra. E antes que saísse do controle, Davi mandou que a massa reunisse os homens de todo Israel para ir atrás dele, né? E a massa foi, só que em 3 dias ele não voltou como era para ser, né? Teve contratempos. E aí então Joabe reuniu o exército e foi atrás desse cara. No caminho eles encontraram com a massa, né? Joabe fingiu abraçar o primo, que é meu sangue, ele ainda falou. E a hora que eles estavam perto, Joabe matou também a covardia massa com uma espada, com uma punhalada na barriga, não com um punhal. E largou o primo caído morto no chão e foi embora para a batalha, né? Olha só, nem sentimento pelo próprio primo ele tinha. Era primo dele, sangue dele. Não queria saber nada. Né? O próprio Absalão era primo dele, né? De segundo grau, já que era primo, porque ele era primo dele direto, porque o Davi era irmão da mãe dele, então Davi era tio dele, e o Amasa era primo dele direto, né? E ele foi lá e matou o cara. Não teve isso. Né? Matou também o Absalão, que também era primo. Tava lá. Foi lá e matou, simplesmente. E como ele não tinha sentimentos, ele não tinha nada. E ele só tinha ambição de poder. Ele matou a massa porque ele queria continuar como comandante. Que foi o que aconteceu, né? Como ele matou a massa, ele continuou como comandante do exército. E ele foi lá e aí entregaram lá o cara, tudo, e a guerra acabou. Joabe viveu o tempo inteiro com essa sede de poder, né? E a gente vê isso também em Caim, que queria poder, mas antes dele, lá no céu, Satanás também queria o poder. Ele também tinha um grande cargo lá, ele estava lá perto do trono de Deus, ele era um arcanjo e ele queria mais, aquele poder de Deus. Depois ele foi expulso do céu. Depois Caim, teve Eva também, que quis ser igual a Deus, né? Depois Caim, que queria mais poder, não satisfeito com tudo que ele já tinha ali, tinha comida, tinha tudo, mesmo que tivesse que trabalhar para aquilo, e ele, por isso, ele acabou se perdendo, né? E você vê que na hora que Caim faz lá o sacrifício, né, de paz, junto com Abel para Deus, todo mundo fala, Deus não aceitou de Caim porque era fruta, tem que ser um animal. Não, Deus não aceitou de Caim porque Caim, ele era um homem que ele não tinha fé, ele não fez aquele sacrifício por Deus, por fé em Deus, por querer agradar a Deus. Ele fez aquele sacrifício por interesse de voltar, talvez para o paraíso, por interesse, né? Muito provavelmente, Caim pegou as frutas estragadas no chão, ia cair no chão, frutas passadas no pé, para colocar no sacrifício de Deus. Enquanto Abel pegou o melhor animal que ele tinha, entendeu? Eu não tenho dúvida que se Caim fosse um cara honesto, realmente quisesse a Deus como Abel, e oferecesse as frutas, que é o que ele tinha naquele momento para oferecer, ele não tinha animal. Entendeu? Ele mexia na roça, quem era pastor de ovelhas ali, dos animais era Abel, né? Então ele teria Deus teria aceitado o sacrifício de Abel, de Caim, né? Aí depois você vê que homens que quiseram poder demais acabaram se ferrando na vida. Olha Judas. Por que ele entregou Jesus e acabou depois se suicidando, né? Se pendurou lá, forcou e caiu lá e se estourou no chão? Porque ele queria poder. Você vê que ele já era um homem poderoso, ele já era tesoureiro de Antipas, Herodes. E ele sai de lá e vai fazer o quê? Vai querer trabalhar com Jesus. Ele foi atrás de Jesus, não porque ele temia Jesus, que ele queria servir o Messias, mas porque ele achava que ele podia ganhar mais com Jesus do que com ele viu que aquele lá ia crescer, aquele movimento, mesmo que Jesus não fosse o Messias, ia crescer. E aí que ele ia ganhar dinheiro com isso. É isso que ele queria, ganhar dinheiro. Era poder, né? E viu o destino dele. O destino de Joabe não foi diferente, né? As pessoas, mas antes eu falar sobre Abner e a massa que ele matou. Será que Deus foi ruim com Abner e Amar, deixando que Joabe matasse? Não, porque Joabe, tanto Joabe quanto a massa, eram homens que não fizeram o que era correto perante os olhos de Deus muitas vezes, né? Abner, por exemplo, depois da morte de Saul,
Ao invés de ele se unir a Davi como rei e ser o general de Davi, servindo a Deus, não costuma servir a Deus, que Deus escolheu Davi como rei, não. Ele tentou botar Esbozete, o filho caçula de Saul, o único que sobrou, né, dos filhos dele com a esposa, na da guerra. Ele quis colocar Esbozete como rei, mesmo sabendo que o cara era um babão, um babaca, não servia para nada. Ele falou, põe esse cara como rei e o reino por trás dele vai poder. E ele não apoiou Davi como rei naquele momento. Quando ele viu o círculo se apertar para ele, que Esbozete punha Abner contra a parede porque Abner tinha se deitado com uma das concubinas de Saul, ele então resolveu, esse cara vai cair, Davi está muito mais poderoso, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o meu poder me unindo a Davi. Eu vou me unir ao Davi, vou entregar o reino na mão dele e ele vai me pôr como seu comandante do exército. Era isso que ele queria. Então, a sede de poder de Abner fez com que ele caísse morto. Se Abner tivesse se aliado a Davi desde o início, ele não teria morrido porque ele não teria matado o irmão de Joabe e possivelmente ele estaria como comandante do exército de Davi, né? Mas ele não fez, foi por isso que ele acabou sendo esse destino. Amassa, ele também se rebelou contra o ungido de Deus, se rebelou contra Davi, contra Deus, pois ele se uniu a Absalão, mesmo sabendo que Deus havia escolhido Davi como rei. Entendeu? Como que ele ia se unir a um homem que não foi Deus quem escolheu? Isso mostra que Amassa também não tinha uma tendência tão grande a Deus, né? Porque senão ele teria ido lá e pedido para os sacerdotes consultar Deus se era Absalão que Deus queria como rei naquele momento, se ele estava realmente trocando de rei, e Deus ia falar para ele que não, e ele teria que seguir. Então, ele também não era um homem de Deus, né? E por ter se rebelado contra Davi, ele acabou também pegando esse destino, né? Então não eram homens tão fiéis assim para eles terem morrido, né? Eles morreram por consequência dos seus erros também. Mas Joabe teve um destino ainda pior que o deles, né? Joabe também foi morto, porque ele se rebelou contra Davi também. Aí foi a vez dele se rebelar contra Davi, olha só, né? Ele criticou Davi, colocou um comandante que tinha se rebelado contra ele. E ele fez o quê? Se rebelou também. Quando Adonias, se aproveitando da doença do pai, que Davi já estava enfermo numa cama, e Adonias foi lá e, como é que fala? E, e tentou roubar o trono, se proclamar auto se proclamar rei, Joabe ficou do lado dele. Então, quando contaram para Davi que Adonias estava se proclamando rei, Deus já havia escolhido Salomão, né? Ele tinha avisado para Davi que Salomão seria o seu herdeiro. Ele então mandou tocar as trombetas e avisar nos quatro cantos do reino que Salomão é o novo rei. Salomão assumiu o reino mesmo antes de Davi morrer, porque Davi não tinha mais condição de reinar, né? E aí, Salomão foi atrás de todo mundo que estava com Adonias, matou todos, menos Abiatar, né? E o próprio Adonias. E aí, Joabe subiu lá no muro do templo, achou que não ia matar ele lá, e mataram ele lá mesmo, ele foi morto por causa disso. Por que que Joabe decidiu se unir a Adonias? Porque ele achou que Salomão não tinha condição de reinar, que ele era um fraco, que ele era um frouxo, assim como Abner falava de Esbozete também. Só que aí tinha uma diferença entre os dois, né? A história de Esbozete e de Salomão são parecidas nesse caso, né? Essas características. Os dois não tinham condição de reinar. Salomão não era guerreiro, Salomão não tinha tanta sabedoria, ele era covarde, era fraco, era medroso. Ele não se achava, ele mesmo se achava capaz de reinar, né? Só que tinha uma diferença. Salomão foi escolhido por Deus, já tinha sido ungido por Deus rei, né? Israel. Enquanto Esbozete não. Esbozete não tinha Deus consigo. Deus não aprovava o reino dele. Então, Esbozete não ia receber o Espírito Santo. Salomão, sim, recebeu o Espírito Santo quando ele virou rei e conseguiu ter capacidade para governar. Mas Esbozete não iria. Então, essa é a diferença. Joabe, ele deveria ter ficado ao de Salomão, achar que Deus tinha escolhido Salomão e ele sabia disso. Então, você vê a sede de poder de Joabe, né? De achar que Adonias podia ser um rei melhor do que Salomão, e contra o que Deus tinha escolhido, né? E continuar no poder, né? Talvez ele achasse que Salomão não ia deixar ele como comandante do exército depois que Davi morresse. E talvez não fosse mesmo, né? Porque ele não merecia mesmo, né? Então você vê que a sede de poder não leva ninguém a nada. E é esse ensinamento que nós temos. Joabe teve uma vida só de luta o tempo inteiro está em guerra. Quando você vai na Bíblia, na época de Davi, é guerra aqui, guerra lá, guerra cá, guerra ali, guerra lá, sempre lutando. Sempre lutando. Tem o poder dele, ela está em guerra o tempo inteiro. Eu acho que nem família ele teve, né?
Joabe, porque era só guerra o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estava em guerra. Era contra Amoreus, era contra Filisteu, depois Filisteu de novo, depois Filisteu outra vez. Eles não tinham paz. Israel só teve paz no governo de Salomão. E ali Joabe estava morto. Então, a sede de poder só leva a pessoa ruim, né? Hoje em dia, a pessoa que quer poder, quer casa, quer mansão, só atrai bandido, só atrai coisa errada pra vida, pessoa interesseira. Na minha mãe sempre fala que eu não sou ambicioso, não sou mesmo, né? A minha ambição, sim, eu tenho uma ambição, ir para a vida eterna. Então eu ambiciono servir a Deus, eu ambiciono poder viver em paz, com tranquilidade, com alegria, com felicidade. É isso que eu ambiciono. E não servir a Deus. E não dinheiro. Dinheiro vai pagar de papel que não vale nada. É papel higiênico, papel toalha, não vale nada. Né? Tem gente que fala pra mim, mas você não é na política, você. Eu não. Eu não me meto com isso, por quê? Porque na política só tem, desculpa a palavra, tá? Fezes. Essa é a palavra para política, fezes. Só tem isso ali, tá? Para não falar outras palavras, é essa palavra que eu vou utilizar. Só tem isso na política. Né? Tem algumas pessoas que são até de bem ali dentro, só que não podem fazer nada, por quê? Porque para que haja uma lei que a pessoa possa fazer alguma coisa, ela tem que ter o apoio da maioria das câmeras. Então, se for uma lei nacional, tem que ter a maioria dos senadores, a maioria dos deputados e o aval do presidente. Se for estadual, tem que ter o aval dos deputados estaduais e o aval do governador. Se for municipal, tem que ter a voz dos vereadores e o aval do prefeito. Então, se não houver isso, não faz nada. Então, não adianta. Mesmo o prefeito, se ele não tiver o apoio dos deputados, ele não faz nada. Entendeu? Então, a política, a pessoa não tem tanto poder assim. As pessoas vão pelo dinheiro, pela grana. Você acha que o Lula, por exemplo, está no terceiro mandato, já se aposentou, porque 2 mandatos já aposenta. Sabe quanto que é a aposentadoria de um político? Não é essa mexeria que a gente sabe, não. É de 40, 50 mil para cima que eles ganham de aposentadoria. Filho. Não é menos salário mínimo igual minha mãe ganha, não. Então, esses cantores, coisas que foram para a política, né? Agnaldo Timóteo, que Deus o tenha, né? Como falam, né, os católicos, né? Que já descanse, né? Que saudoso Agnaldo Timóteo, que entrou na política, Franca Aguiar, Tiririca, Lelé Belão, Tony Miranda. Você acha que esses caras estão na política querem o quê? Eles querem, você acha que eles querem Malafaia, outros por aí? Você acha que esses caras querem o quê? Hã? Que eles querem o quê? Que eles querem, como é que fala? Querendo melhoria do povo, melhoria das coisas, não, estão lá por interesse, por dinheiro, por poder, de ter alguém deles lá dentro para defender, para pôr coisas que possa ajudar eles em algo lá que for pertinente para eles, só para isso, né? Malafaia, eles não estão lá para isso, né? Aí você fala, você não foi na manifestação do Bolsonaro, você votou nele, sim, votei no Bolsonaro. Mas eu não sou adepto do Bolsonaro, eu não vou me meter em manifestação besteira por aí, não. Eu não defendo o Bolsonaro, não defendo Lula, não defendo ninguém, entendeu? Não, eles que se explodam. Eu não vou me meter nessas coisas, entendeu? Porque a minha ambição é Deus. Eu só quero que quem entrar no governo faça o melhor para o meu país. Não interessa quem, né? Agora, as pessoas que votam nos caras, tem que cobrar deles também, né? Quem votou no Lula, por exemplo, tem que cobrar dele. Ele não prometeu que ia dar picanha para todo mundo? Prometeu, não. Agora ele não quer dar nem ovo, que aumentou o preço do ovo terrivelmente. Café. Cadê a picanha que ele prometeu? Então quem votou lá vai cobrar dele, né? Por que não cobram dele agora? Tem que cobrar. E eu acho que é assim. Como se o Bolsonaro, quando ele entrou, e quando ele não fez, a gente cobra. Tem que ser cobrado. Você entendeu? Tá certo? Então a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Você entendeu? Então eu não sou adepto a ninguém. Eu não vou apoiar Lula, não vou apoiar Bolsonaro, não vou apoiar ninguém, Tarcísio, ninguém. Eu fico do meu canto, não vou em manifestação, não vou em nada. Que se explodam lá. Tá? Eu defendo assim, exclusivamente a Deus, a minha ponto de vista é Deus. Então, o que eu almejo, minha ambição é chegar na vida eterna, é estar lá, na paz, na tranquilidade, na alegria. Lá, eu sei que não vai ter mais doença. Lá, eu sei que não vai ter mais, eu não vou ter o risco de morrer. Eu posso morrer em qualquer momento, agora, daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um mês. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui amanhã, se eu vou estar vivo ano que vem, eu não sei. Ninguém sabe. Agora, lá na vida eterna, eu tenho certeza que eu vou estar vivo para sempre. Que eu não vou morrer mais, que eu não vou ficar mais doente. Então, é essa vida que eu quero para mim. Estar ao lado do meu Deus, meu maravilhoso Deus. A minha ambição é servir a Deus. Minha mãe reclama, você fica satisfeito andando num carro que vai fazer 26 anos já? Sim, estou satisfeito. Porque foi esse carro que ajudou ela quando ela caiu e quebrou o fêmur. Foi ele que serviu de ambulância para levar ela para o hospital. O outro que eu tenho mais novo, eu tenho mais novo, 2012. Esse aí não tinha como levar ela para o hospital. Mas o velhinho tem, entendeu?
Outra 2002 também, já tá com 13 anos. Tá fazendo no meio do ano. Ambos vão fazer aniversário no meio do ano, né? Aí eu falo pra você, adianta comprar carro zero? Não, eu tenho esse carro ali, eu comprou zero. Nós pagamos 45 mil na época nele, 2012. 0 km. Minha mãe tinha 15 mil que ela pegou de indenização, meu pai deu 15 e, e o resto nós pagamos de várias vezes. Nós pagamos 45 mil. Hoje esse carro não vale 20. Então, vendo que ele vale 20 mil, eu perdi 25. Agora, comprar casa, coisa, isso aí é um bom investimento, porque sempre aumenta o preço. Só que eu não posso ambicionar, já tenho uma casa boa como eu tenho essa daqui, já tenho minha casa lá em São Paulo, e querer mais. Entendeu? Eu não posso ambicionar. Que nem, por exemplo, essa pessoa comprou um apartamento com 2 entradas, um apartamento bom, de luxo, com 3 quartos, um monte de coisa. Nem a gente tinha pagado 4 ou 5 mensalidades, já trocou por um outro melhor. Então isso é ambicionar. É a pessoa entrar em mais dívida que nem tinha terminado, nem tinha resolvido aquela, já entrou em outra, porque achou um apartamento melhor, entendeu? Troca de carro toda hora. Isso não é coisa que se faz, tá perdendo dinheiro, né? De trocar carro. E apartamento você vai perdendo dinheiro porque você vai pagar de várias vezes, vai pagar juros, tá? Às vezes você paga o preço de 10 apartamentos e vai pegar um. É, com juros, as pessoas não percebem isso. Então nós não temos que ambicionar nada, nós temos que aceitar o que nós temos e viver com o que nós temos, que é o suficiente para viver. O que vinha mais é lucro. Então eu não sou realmente ambicioso, nem quero ser ambicioso. Porque assim como Joabe foi, Judas foi, Caim, nós só vamos afundar se nós formos ambiciosos, só vamos afundar. Não tem outro caminho. A ambição não vem de Deus. Você pode se ambicionar ter um carro, eu querer ter um carro tal, tal, mas não exagero. Querer é uma coisa, poder é outra. Eu não posso querer tudo, pegar o consumismo do dinheiro, por exemplo, o papel do dinheiro, acho que é poder ter dinheiro, o consumismo e gastar, encher de dívida, um monte de coisa, não poder pagar. Não, a gente precisa ter controle, queridos irmãos. E o controle do poder é essencial. Eu estava vendo uma reportagem hoje, dois empresários colocaram os filhos em creche, depois em EMEI público. Eles tinham grana para pagar a escola particular, não puseram. Então muita gente ficou revoltada que eles puseram a escola escola pública, uma coisa. Mas a partir do primeiro ano do fundamental, eles vão pôr a escola particular, porque eles não acham que a escola pública vai ter condição. Mas isso é um bom exemplo. Mesmo ter sido só ali, por quê? Por que pôr escola particular? Só porque o cara tem cheio da grana? Às vezes o cara tem dinheiro, mas quer poupar. Agora, a gente não pode também ir para o outro lado e virar avarento. Você está com uma coisa estragada e querer manter. Naquele aqui, por exemplo, a porta do meu quarto tem um buraco embaixo. É um buraco. Né? Mas é um buraco só saiu ela é folha de papel, né? Folha de. Ela é cheia de madeirinha dentro, assim, com folha na frente, só uma folha atrás, aquela folha que quebrou. Né? Então não tem buraco para dentro, mas tem aquele buraco na frente da porta. Né? Tá caído as madeiras, coisa. E aí, eu vou comprar outra? Vou ter que comprar, claro, não tem jeito. Isso é uma coisa que não tem jeito. Mas eu posso, enquanto eu não tiver dinheiro para comprar, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma arrumada dela amanhã, para melhorar o barulho que faz quando abre e fecha, e tapar aquele buraco com madeira, alguma coisa, para resolver, segurar a onda enquanto eu não estou trabalhando. Na hora que eu estiver trabalhando, eu vou comprar 2 portas e vou pôr. Você entendeu? E acabou. Então, eu não posso ficar também virando na miséria para não gastar dinheiro. Não é essa o ensinamento de hoje, querido irmão. O ensinamento é a gente viver bem com o que nós temos. E a gente nunca ficar ambicionando poder. Pelo contrário, a gente aceitar a vida que tem e curtir a vida com nossas famílias, com nossas esposas, maridos, filhos, pais, mães. Vamos curtir. Né? A vida não é só trabalho, né? Está escrito também, segundo Salomão, que nós temos que viver, nós temos que trabalhar para poder viver, e não viver para trabalhar. Tem gente que quer trabalhar até demais para que ambiciona coisas. Trabalha de sol a sol, faz um monte de coisa. Só que a saúde vai embora, o cansaço mental, doenças surgem e a pessoa acaba sofrendo as consequências do exagero também. Tá certo, queridos irmãos? Vamos viver, vamos ambicionar primeiro servir a Deus. É o que eu ambiciono, servir o meu Deus, ser obediente às leis do meu Deus. Eu ambiciono chegar à vida eterna lá do meu Deus, ser um servo fiel do meu Deus, ser o mensageiro dele, trazer as pessoas para o meu Deus. Essa é a minha ambição momentânea. Eu ambiciono ensinar ensino religioso, trazer as pessoas para Deus. Essa é a minha ambição no momento. Arranjar um trabalho, arranjar uma esposa, construir minha família. Essa é a minha ambição. Agora, bens materiais, o que enfim para mim é lucro.
Se um dia eu ganhar, Deus me proporcionar ganhar numa Mega Sena, alguma coisa, aí eu penso em ter um apartamento na praia, eu penso em ter uma casa em Caldas, eu penso em comprar alguma coisa, eu penso em ajudar a igreja, eu penso em ajudar pessoas da cidade. Mas agora, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. E eu vou estar satisfeito e feliz com o que eu tenho. Eu tenho a minha casa aqui, eu tenho a minha casa em São Paulo, que tem 3 casas de aluguel, estou com as 2 garagens alugadas, tenho uma boa entrada de dinheiro, e isso para mim me basta. Né? Eu estou com uma entrada, por enquanto, lá, de 1.750 mais 400 da garagem, dá 2.050 reais, se não me engano. Tá entrando lá só dos aluguéis. Então é um dinheiro ótimo entrando isso aí. Então eu já tenho garantido 2.050 reais. Se eu trabalhar e conseguir mais uma grana mensal, eu estou satisfeito, eu tô feito na minha vida. Eu não preciso me matar e trabalhar, né? Eu não preciso, não que isso, mas eu tô com a minha vida estabilizada, entendeu? Então para mim é o suficiente. Tudo bem que estou foi meu pai, não fui eu, mas eu herdei dele isso aí. É meu, a casa é minha, tá no meu nome, esse sítio aqui é meu, tá no nome da minha mãe e eu sou o herdeiro único. É meu, entendeu? Então, eu já tenho como viver. Se eu precisar de mais, eu posso alugar minha casa da frente da Nazista, eu posso alugar a casinha que tem aqui, sobrando, entra mais dinheiro, você entendeu? Eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz por Deus ter me dado essa família. Eu sou feliz por tudo que eu tenho. Por essa casa, por estar vivendo nesse paraíso aqui, nesse pedaço de paraíso. Né? Eu vejo Deus em todo lugar aqui. Eu vivo nesse silêncio, nessa paz. E é o que eu quero. Vocês estão ouvindo alguém falando alguma coisa, algum barulho? Então, o único barulho que tem é dos grilos, que tá à noite, dos animais, dos passarinhos, né? E é isso que eu quero pra mim. Entendeu, meus irmãos? É isso que eu quero. Tá certo? E estou satisfeito. Então, eu amo a minha vida. Eu não quero mais do que isso. O que vier para mim é lucro. Mas eu não vou ambicionar ter carro do ano. Minha mãe outro dia estava comigo lá no mercado, lá na Baixa. Tinha um carro parado lá perto da gente, lá no estacionamento. É um carro, era importado, era aquela marca, tem uma, não é a Audi, é uma outra marca importada. Ela falou que queria ver eu com desse. Pra quê, gente? Pra chamar a atenção de bandido? Às vezes que eu bati o carro, já gastei uma nota com esse carro antigo. Lá imagina se eu bater um carro desse. Quanto que eu vou gastar? Pra quê? Os caras vão ver aí, mecânicos vão ver que eu tô com um carrão desse, vão querer cobrar o triplo da cara, eu vou gastar mais dinheiro, vai triplicar o meu IPVA. Pra quê? Se eu tô com esse carro aí que nem IPVA eu pago mais. Tá entendendo? Um carro tá sendo útil aqui. Pegar um carro novo aqui é sítio, estrada de terra, vai acabar com o carro nas buraqueiras. Por que eu não posso usar esse carro mesmo? Você tá entendendo? É essa a questão, quer dizer, mas eu não preciso. Eu já tenho o que eu preciso para viver, já tenho o básico. O que vier mais é lucro. A minha esposa vai, eu vou casar com a minha esposa, tenho certeza que ela também vai trabalhar. Nós vamos juntar e vamos ter uma vida muito bem estabilizada. Não, eu não tenho problema nenhum, não vou ter nenhum problema na vida. Mesmo que eu não possa trabalhar e eu não tenha me aposentado, porque eu não vou ter ainda tempo de trabalho, porque eu não trabalhei quase nada até agora, eu vou ter uma vida estabilizada, mas eu vou providenciar logo, logo. Quando a minha for do INSS, eu já vou providenciar negócio de. Depois eu tenho que ir com ela, ver se na quarta-feira que vem nós vamos. E aí eu já vou lá para também ver o negócio do meu carnê, eu vou começar a pagar, entendeu? E aí vou levando a vida, entendeu? E aí quando eu pagar todos os anos, quando chegar na hora eu me aposento. A minha vida tá sossegada, gente. Eu não preciso mais do que eu tenho. Para que eu vou me matar e trabalhar? Para que eu vou sofrer se não há necessidade? Eu posso curtir a vida. É claro que eu quero ter meu trabalho, eu quero trabalhar como professor, de preferência ensino religioso. Mas enquanto eu não consigo, eu vou levando a vida. Nós estamos vivendo, estamos bem, estamos nesse paraíso. Tem médico que às vezes vem até aqui para atender. Nós estamos tendo auxílio médico necessário, estamos tendo tudo. Eu vou reclamar do quê, meu Deus? Entende, que é esse irmão? Então é isso, tá certo? Vamos para uma oração de encerramento? Que Deus amado, que nós possamos aprender e evoluir com a graça de Deus, e possamos não ser ambiciosos, né? Aprender tudo que foi ensinado hoje, pôr em prática em nossa vida, que possamos ambicionar, primeira coisa, a vida eterna. Em segundo lugar, ser obedientes a Deus, ser fiéis a Ti, ser seus servos, ser mensageiros de Deus, levar a mensagem às pessoas. E essa deve ser a nossa ambição.
trazer as pessoas para Deus e nos salvarmos. E que possamos juntos estar na vida eterna. E lá sim nós vamos ter nossa vida. Não adianta nada a gente se enriquecer aqui, nós sabemos disso, queridos irmãos. Pois de nada daqui nós vamos levar para a vida eterna. Então é lá que nós temos que fazer nossa riqueza, e não aqui. Aqui não adianta nada. Tá certo, querido Deus? Esteja sempre conosco, Pai, que as pessoas que estão trabalhando possam chegar em casa e que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, ou as que estão inscritas, mas não estão ouvindo, cheguem em casa em segurança. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, meu Deus. Amém. Obrigado, meu Deus. Então é isso, queridos irmãos. E lembre-se, não adianta a gente adicionar mais do que a gente tem. Só vai levar a gente a nada. E lembre-se, quando Jesus Cristo voltar, que está muito perto, nós não vamos levar nada daqui. Não vamos levar casa, carro, dinheiro, riquezas, joias, televisões, videogames, tablets, carro velho. Não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui e vai ser destruído. Então não adianta você querer acumular riqueza aqui. Ah, você não sabe se você vai viver, vai morrer e não vai voltar. Não tem problema, queridos irmãos. Eu tendo o básico para viver e não me faltando nada, eu podendo sustentar os meus filhos, ter um bom plano de saúde, para mim já é o suficiente. Eu não almejo mais do que isso. Eu não almejo ser milionário. Eu não almejo viajar para Disney, para Londres, para coisa. Não. Eu só queria fazer uma viagem para Israel. Para essa eu queria. Queria conhecer o país onde Jesus nasceu. Conhecer um pouco lá, ver as ruínas e as coisas que comprova a Bíblia. Só isso que eu queria. Mas mais do que isso, não almejo mais nada do que isso, quer dizer. Mas a minha maior ambição é estar na vida eterna e servir a Deus. Deus sempre em primeiro lugar na minha vida. Espero que seja na vida de vocês também, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Tá? Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês.